Redaias de Ravens. Nós nos encontramos com alguns quando chegamos pela primeira vez na academia, mas eles foram facilmente mortos pelo professor Dorothy. Ele usou um feitiço que parecia similar ao Acidikaku Ashot. Leilin acariciou seu queixo e recordou a cena de quando ele entrou pela primeira vez na academia. É melhor nos apressarmos lá e começarmos a patrulhar. Esta missão nos obriga a trazer de volta as garras certas de 10 Redaias de Ravens como evidência de completar a missão. Vocês têm alguma outra pergunta? Kaluer terminou com uma pergunta, mostrando os rolamentos de um líder. Depois que ele viu Leilin e os outros balançarem a cabeça, ele continuou e disse, já que somos companheiros de equipe, não esconda nada um do outro. Cada um de nós deve informar nossas forças gerais para que os outros possam ter uma melhor compreensão. Eu vou primeiro. Eu sou Kaluer, tenho uma constituição de nível Knight e conheço uma técnica secreta. Eu também conheço um feitiço de rank 0. Kaluer, nunca pensei que você já tivesse aprendido um feitiço. Parece que você está à minha frente. Eu sou Nela, tenho qualidades físicas de nível Knight e uma técnica secreta. Ainda estou aprendendo o feitiço de 0 graus grau mão cansada, mas não posso usá-lo ainda. Enquanto dizia isso, Nela olhou para Kaluer com uma pequena surpresa. Eu sou Lilice, eu ainda estou treinando para ser um cavaleiro, mas meu instrutor diz que meu arremesso de dardo não é ruim. Não conheço nenhuma técnica secreta ainda. Disse Lilice timidamente. Raynor, cavaleiro preparatório. Não conheço feitiços, mas minhas habilidades de arco e flecha não são ruins. Ele nunca pensou que Kaluer e Nela já teriam começado a aprender feitiços e ficou um pouco embaraçado. Apalpando o arco de madeira em suas costas, ele continuou, não se preocupe, eu não vou ser um fardo para todos vocês. Leilin, cavaleiro preparatório. Agora eu aprendi um feitiço. Leilin esfregou o próprio nariz. Até você aprendeu um feitiço. Oh, sinto muito. Raynor disse um pouco desconcertado. Ele originalmente veio junto com Leilin, então ele sabia que a aptidão de Leilin era apenas um acólito da 3ª série. Nunca pensara que as realizações de Leilin já excederiam sua aptidão como acólito de 4ª série. Não se preocupe. Leilin sacudiu a cabeça e indicou que não se importava. De fato, a eficácia da meditação de Raynor foi muito mais rápida que a de Leilin. Era simplesmente que ele não tinha cristais mágicos suficientes para trocar informações e outros recursos preciosos. Assim, ele foi gradualmente perdendo para Leilin. Você é de fato digno de ser chamado de Sar Leilin. Você sabe o que os estranhos estão chamando agora. Nela disse com admiração. Oh, não me importo de saber como os outros estão me avaliando. Um gênio Potioneering que é visto uma vez a cada 50 anos. Se você ainda não tivesse um mentor, os outros professores Potioneering teriam convidado você para ser seu aprendiz. O tom de Nela era muito alto e faíscas quase pareciam saltar de seus olhos. Vendo o olhar ardente de Nela, bem como as expressões de Lilice e dos outros, Leilin sorriu amargamente. Para vender suas poções mais rapidamente, ele não pôde deixar de assumir o papel de um acólito do gênio potionador. Felizmente, ele teve seu Merlin Sênior para tirar o peso da atenção dele. Se não fosse por isso, a atenção dada a ele seria muito maior. Oh, certo. Leilin, você deveria ter recursos suficientes se você sempre vender poções, certo? Por que você ainda precisa sair? Raynor perguntou baixinho. Sobre isso. Eu me senti entediado de estar confinado na academia. Além disso, acabei de aprender um feitiço, então preciso me familiarizar com ele. O objetivo principal de Leilin era ganhar mais experiência e fazer preparativos para viajar sozinho para procurar um mercado negro no futuro. No entanto, tal coisa não poderia ser mencionada. Bem, deixe a fofoca acabar aqui. Nosso destino não está longe, mas vai levar algum trabalho para chegar lá. Se não sairmos logo, o céu ficará escuro. Kaluer bateu as mãos, pegou o cutelo e liderou a festa. Vamos. Leilin seguiu atrás. Eu quero andar com você. Nela caminhou ao lado de Leilin, não mascarando suas intenções no mínimo. Lilice seguiu em seguida, com Raynor na parte de trás. Tenha cuidado, a área perto da escola é uma terra desocupada, mas agora que entramos na floresta, haverá muito mais perigo. Kaluer continuou andando enquanto lembrava a festa. Leilin não se incomodou com Nela que estava ao lado dele. Em vez disso, ele prestou mais atenção ao ambiente ao mesmo tempo em que maximizava o alcance de detecção do Shipai. Esta foi a primeira vez que ele entrou em contato com um mundo perigoso fora da academia, então ele não podia deixar de estar mais alerta. A Abyssal Bone Forest Academy foi construída nas profundezas de uma floresta negra e havia um cemitério desamparado no topo da escola. Havia apenas pequenos arbustos e pequenas árvores ao redor da escola, então o perigo não era tão grande assim. No entanto, depois de entrar na floresta, as inúmeras árvores atuaram como camuflagem natural. Sempre foi o local de caça de muitos predadores. Leilin ainda lembrava que quando chegaram aqui, eles se encontraram com um ataque furtivo. Alerta! Alerta! Uma criatura desconhecida está se aproximando. Ameaça ao corpo do anfitrião, suave. Quando a voz do Aiship soou, linhas azuis claras formaram uma imagem na visão de Leilin. Da projeção, Leilin pôde ver claramente uma linha vermelha serpenteando até eles. Vosh! De repente, uma sombra negra saltou da grama e feriu o pescoço de Kaluer. A expressão de Kaluer não mudou quando o cutelo negro em suas mãos se abaixou, derrubando a sombra negra. A sombra negra caiu no chão e revelou sua verdadeira aparência. Era uma cobra de 1 metro de comprimento, com leves traços de sangue no corpo e apenas um olho na cabeça triangular. Esta é uma serpente de um olho de fio de ferro, tome cuidado com seu veneno. Nela advertiu. Neste exato momento, Lilice, que estava atrás deles, de repente bateu e 3 facas de arremesso foram lançadas em direção à fera. O corpo da serpente de um fio de ferro enrolou-se para evitar 2 das lâminas, mas a última cortou quando passou, deixando um corte. E, de repente, Kaluer correu para frente e balançou o cutelo preto na cabeça da cobra. Com um flash frio, a cabeça da cobra foi cortada instantaneamente. A cobra, que havia perdido a cabeça, enrolou-se em círculo, ainda sangrando profusamente. Ah! Lilice ficou surpresa. Já está morto? Esta é apenas uma reação natural para o corpo. Você não aprendeu sobre neurologia. Nela deu uma gargalhada. Só o saco envenenado e a pele desta serpente de um olho de fio de ferro é útil. Quem quiser coletar os materiais melhor se apressar e fazê-lo agora. O sangue atrairá muitos outros organismos vivos aqui. Kaluer falou devagar enquanto guardava o cutelo. Eu vou fazer isso. Raynor se adiantou e, depois de um curto tempo, os 5 continuaram sua jornada. Aiship. A informação foi registrada anteriormente. Bip. A gravação está feita. Serpente de um olho de fio de ferro, tipo cobra. Força, 1.1, agilidade, 2.1, vitalidade, 1.6. A amostra de sangue foi coletada e a composição do músculo foi registrada. O feedback do Aiship foi oportuno. Leilin assentiu com a cabeça e apressou os passos. 10 e tantos dias depois, dentro da Floresta Negra. Um corvo de olhos vermelhos piscou os olhos alertas e empoleirou-se em um galho, enquanto constantemente erguia as penas. Asterisco Vosh. Asterisco de repente, uma flecha branca foi disparada. Cal. O corvo bateu as asas para se afastar. Enquanto estava evadindo, houve outros 3 flashes de luz branca, pertencentes às facas de arremesso que estavam atirando em direção a ela.
Esquivando-se em um arco elegante, o corvo de olhos vermelhos evitou as facas e aterrissou em um espaço aberto. Matar. Uma sombra saltou de alguns arbustos, duas mãos agarrando um cutelo, e cortou em direção ao corvo vermelho olhos. Parecia que a flecha e as facas de arremesso tinham estado lá antes para forçar o corvo de olhos vermelhos ao chão. Um cutelo negro provocou um vendaval quando cortou o corvo de olhos vermelhos. Cau-cau. O corvo vermelho olhos gritou alto, soltando um ruído desagradável. Houve um lampejo de ressentimento humano nos olhos do corvo e um par de garras negras se encontrou com o cutelo. Asterisco clang. Asterisco. Embora o corvo de olhos vermelhos fosse um pouco maior que o corvo comum, era quase do mesmo tamanho de um frango. Tinha inesperadamente usado suas garras negras para empurrar o cavaleiro empunhando o cutelo negro. Cau. O corvo de olhos vermelhos grasnou de novo, e algumas penas negras caíram de seu corpo. Aproveitando-se do cavaleiro em retirada, o corvo de olhos vermelhos realmente avançou e agarrou o rosto do cavaleiro com suas garras afiadas. Pandora, Greigonger. Um encantamento apressado e rápido soou e uma bola de líquido verde voou de repente, atingindo o corvo de olhos vermelhos diretamente em seu corpo. Asterisco PSSHHH. Asterisco névoa branca subiu continuamente, e os gritos de um corvo vermelho olhos soaram. Alguns segundos depois, os gritos do corvo desapareceram completamente, e tudo o que restou foi uma vala. Dentro havia algumas penas que não tinham tempo suficiente para corroer. Você está bem, Kalyuer? Os arbustos tremeram e algumas figuras passaram por ele. Kalyuer balançou a cabeça, não se preocupe. Embora o corvo de olhos vermelhos tenha a força de um cavaleiro e possa até mesmo voar, ainda não é um oponente para nós humanos que manejamos armas. Olhando para a pessoa no meio, Leilin. O tempo do aquachotácido foi bom. Foi tudo devido ao trabalho de equipe de todos. Leilin sorriu. Kalyuer caminhou até o grande fosso, usou um galho para tirar as penas e pegou duas garras pretas de dentro. O lado das garras negras era extremamente afiado. Eles lançaram um brilho arrepiante como se refletissem a dificuldade de lidar com seu dono original. Embora o poder do Acid Aquashot seja ótimo, ele também corroeu muito o Regaias de Raven. Além de suas garras duras, não há mais nada. Kalyuer disse com um tom de arrependimento. HMPH. Se não fosse por Leilin, vocês poderiam ter pago algum tipo de preço para matar o corvo de olhos vermelhos. Nela deu uma gargalhada ao lado, aparentemente descontente. Isso é verdade. Kalyuer embainhou seu cutelo. Agora ele amadurecera muito e sabia que Nela era bastante rancorosa, então ele não estava zangado. Com este corvo de olhos vermelhos, reunimos materiais suficientes. Devemos voltar para a escola para completar a missão. Vendo que Ranor e o resto pareciam cansados, Kalyuer perguntou. Naturalmente, temos que voltar. A floresta é muito perigosa. Não podíamos nem ter um bom sono durante a noite. Nela disse imediatamente. Lilici e Ranor apressadamente acenaram com a cabeça também. Quanto a Leilin, ele também se sentia um pouco exausto, pois a floresta estava cheia de perigos. Mesmo que ele tivesse o Shipai para avisá-lo, ele ainda estava em um estado elevado de ansiedade por um período prolongado. Sua mente também estava extremamente cansada, e agora ele estava começando a sentir falta da água quente e da cama na academia. Bem, então vamos voltar primeiro. Kalyuer ficou um pouco arrependido quando guardou cuidadosamente a garra do corvo de olhos vermelhos, que pena. Com nossas habilidades, poderíamos definitivamente matar mais dos Regaias de Ravens. Eles valem muito mais dinheiro do que a serpente de um olho de fio de ferro de antes. Não há fim para ganhar cristais mágicos, mas agora, nossa equipe, como um todo, está completamente exausta e chegamos a um estado perigoso. Se não nos apressarmos a voltar à academia, receio que cometamos erros durante a nossa próxima caçada, o que pode até resultar em morte. A voz de Leilin era fria e distinta. Ele era uma pessoa que mantinha a calma em todos os momentos, e ele não perdia o rumo de um pequeno lucro pendurado diante dele. Bem, então vamos voltar. Kalyuer apenas hesitou um pouco e depois assentiu com a cabeça concordando. Ouvindo as palavras de Kalyuer, as expressões dos outros quatro ficaram muito melhores. Até mesmo Nela, que estava se sentindo rancorosa, também se soltou e sorriu brilhantemente. A festa fez as malas rapidamente e começou a viagem para casa.